A decisão vai ser no Caldeirão. Acaba de ser definido, meu amigo torcedor vascaíno, que o Vasco vai decidir o jogo contra o Atlético Mineiro, válido pelas semifinais da Copa do Brasil, dentro de São Januário. O Vasco vai jogar em casa a grande decisão da semifinal. Meu amigo, tá na nossa mão, só depende de nós. É para a terceira semana de outubro, quando esse jogo vai acontecer em São Januário, fazer aquele caldeirão que a gente sabe muito bem como faz. Fazer com que esses atletas do Atlético Mineiro entrem no gramado de São Januário tremendo, com medo e sentindo o peso da torcida Cruz Maltina. Ser Vasco é diferente. A gente sabe disso. E olha, sinceramente, tá? Eu não acredito em destino. Mas tem coisas que são inexplicáveis. Em um ano, que será o último desse atual São Januário que nós estamos acostumados, porque ano que vem terá reforma e a gente vai até trazer novidades sobre isso aqui neste Fala Gigante, o Vasco poderá viver dentro da sua casa, dentre esses últimos anos, uma das experiências mais loucas e melhores já vistas recentemente. Vasco poderá chegar à semifinal dentro da sua casa. E a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Fala Gigante. Além disso, é claro, muitas outras novidades. Preparação aí para enfrentar o Palmeiras nesse próximo domingo. Tem informações também sobre a questão do DVD, o David, o Internacional que hoje aguarda aí, né, receber do Vasco da Gama a oficialização da compra do jogador, porque isso terá que acontecer. O Vasco vai ter que comprar o David junto ao Clube Gaúcho. Então temos muitas informações e muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Caso não saiba, te aviso rapidamente que nós estamos aqui diariamente, normalmente com 3 vídeos por dia. Porém, ultimamente temos colocado apenas 2, mas iremos voltar com força máxima. Então, fiquem atentos aí, sempre com muita informação, muita novidade, muita vascainidade aqui no nosso canal. Dito isso, já se inscrevam, compartilhem, curta também esse vídeo para ajudar a divulgação do Fala Gigante e faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar, é claro, primeiramente aqui esse Fala Gigante, falando sobre Copa do Brasil. Porque hoje tivemos aí o sorteio das semifinais da Copa do Brasil. Sorteio apenas dos mandos, né? Porque o chaveamento já estava definido antes mesmo desse sorteio. O Vasco já sabia que iria enfrentar a equipe do Atlético Mineiro e o Flamengo já sabia que iria enfrentar a equipe do Corinthians. E no sorteio que ocorreu hoje, né, na sede da CBF, foi definido que o Vasco vai mandar esse jogo dentro de São Januário. O Vasco vai decidir esse jogo em casa, meu amigo torcedor. Enquanto o Vasco decide o jogo em casa, lá no outro lado, Flamengo e Corinthians, através do sorteio, também se definiu que o Corinthians decidirá o jogo dentro da Neoquímica Arena. Então, primeiro jogo com data base para o dia 2 de outubro. Primeira semana do mês de outubro, daqui a exatamente 2 semanas, Atlético e Vasco se enfrentam na Arena MRV, uma data base aí para o dia 2 ou para o dia 3, e exatamente nessa mesma data, Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã. Já no dia 17, Vasco e Atlético voltarão a se enfrentar, assim como Flamengo e Corinthians também voltarão a se enfrentar. O Vasco jogará dentro da sua casa, dentro do Caldeirão, em São Januário. Já o lado de Flamengo e Corinthians, esse jogo estará acontecendo dentro da Neoquímica Arena, em São Paulo. Importante falar que o Vasco enfrenta o Atlético dia 2 e ficará 2 semanas sem jogar
por conta da data FIFA. Teremos uma data FIFA exatamente no meio aí dessas duas semifinais e depois de 2 semanas as duas equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil. O que temos a falar sobre esse jogo entre Vasco e Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil? Tá definido, o martelo tá batido, o jogo será em São Januário. Hoje, quem representou o Vasco da Gama nesse sorteio da Copa do Brasil foi o diretor executivo Marcelo Santana. O Pedrinho não esteve presente no sorteio, nem também o CEO Carlos Amodeu, apenas o Marcelo Santana esteve presente. Ele foi questionado aí pelo pessoal da BTB Esportes sobre o que iria acontecer, onde seria, né, esse jogo. Ele logo prontamente já respondeu que esse jogo irá acontecer em São Januário. Ao ser questionado, ele disse, né, São Januário, qual é a dúvida que vocês têm? Semifinal confirmada pelo presidente Pedrinho e pelo nosso CEO Carlos Amodeu em São Januário. O próprio Vasco também aí, através de suas redes sociais, ao divulgar, né, o jogo, ele confirma que o jogo estará acontecendo em São Januário. Então, aquela expectativa, aquela coisa que passou pela cabeça do torcedor vascaíno que talvez esse jogo pudesse vir a ser no Maracanã, não irá mais acontecer. E é bom dissertar sobre isso, que eu acho, meu amigo, eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas, tá? Eu acho que tem um peso gigantesco pro lado de São Januário e tem um peso gigantesco pro lado do Maracanã. Qual é a minha cabeça sobre isso, mesmo já sendo definido que será em São Januário? Eu, sinceramente, eu tô cagando pro lado financeiro, tá? O lado financeiro é importante, mas um clube como o Vasco, que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais, ter ali a mais no orçamento de 2024, 4 milhões de reais, que poderia vir a ser o valor da bilheteria de uma semifinal de Copa do Brasil, eu não vejo como tão diferente assim, eu não vejo como algo grandioso. Eu acho que a questão financeira estaria à mesa, mas não seria uma diferença tão grande em comparação com aquilo que São Januário financeiramente também vai entregar. Eu acho que São Januário tem o seu peso, por ser o Caldeirão, por ser a casa do Vasco da Gama. São Januário tem o peso exatamente pela questão que a gente trouxe a vocês lá na introdução do vídeo. O Vasco, ele nesse momento, está por detalhes de comemorar 100 anos de São Januário. São Januário foi um estádio fundado em 1927, ou seja, daqui a exatamente 3 anos. Iremos comemorar centenário do nosso Caldeirão e é exatamente por isso que o Vasco planeja já no ano que vem iniciar as obras para reabrir São Januário no ano do seu centenário. Esse é o grande objetivo aí, né, das pessoas que hoje trabalham no Vasco da Gama. E qual é o lado importante disso? Já que São Januário estará entrando em reforma, o Vasco poderá fechar esse ciclo de 97 anos, fechar esse ciclo de São Januário que nós estamos vendo desde 1927 com título. Um título dentro de São Januário. E, acima de tudo, o torcedor vascaíno ele tem que sim, a partir desse momento, viver uma contagem regressiva e aprender não, né, mas curtir São Januário. Essa é a grande realidade. O vascaíno ele precisa curtir São Januário jogo a jogo. E não tem jogo melhor para se curtir dentro da sua casa do que uma semifinal de Copa do Brasil. E será histórico o Vasco conseguir passar do Atlético Mineiro, chegar a uma semifinal, e aí, meu amigo, é coisa de sorteio, é coisa de destino. Novamente o mando cair para nós decidirmos em casa. Imagina ser campeão em São Januário. Olha que loucura. No último ano desse atual São Januário que nós estamos vendo, a gente fechar com o título. O São Januário que infelizmente já viu o rebaixamento de 2008, rebaixamento sofrido contra o Vitória, o primeiro da história do nosso clube. No São Januário recentemente viu o Palmeiras ser campeão lá dentro da nossa casa, poderá fechar esse ciclo inicial com o título da Copa do Brasil. Isso chega a arrepiar o torcedor vascaíno e seria lindo demais. E esse lado pesa muito. O lado da pressão, o lado da mística do Caldeirão, o lado da barreira, o lado da história, o lado de aproveitar os últimos momentos desse São Januário que nós vemos hoje. Mas o lado do Maracanã também pesa muito pra mim. Muito pra mim. E eu acho que o lado do Maracanã ele pesa pra todo torcedor vascaíno que reside no Rio de Janeiro. Eu acho que você, torcedor off-Rio, torcedor que não mora na cidade carioca e que é muito Vasco igualmente a quem mora, não há diferença alguma na opinião de você pra mim, mas eu acho que a questão do Maracanã é um estádio que ele mexe com a cidade toda do Rio de Janeiro. Porque São Januário é um estádio com capacidade para 20 mil pessoas. O Maracanã é um estádio com capacidade para 70 mil pessoas. É quase 3 vezes, é mais do que 3 vezes, né? As pessoas que se deslocam para São Januário se deslocando para o Maracanã. A cidade para, meu amigo.
Para quem mora no Rio de Janeiro é literalmente isso. A cidade para quando há um jogo no Maracanã da magnitude das torcidas de Vasco e de Flamengo e ponto. Você dá ali, o jogo é 9h30 da noite, que é o horário da Copa do Brasil, dá 7 horas, meu amigo. Você vê a cidade toda cheia de torcedor. Quando é jogo do Flamengo, com camisa do Flamengo. Quando é jogo do Vasco, das 7 horas, só dá torcedor vascaíno na rua. Você vai pro metrô, é só torcedor vascaíno. Você anda nos bairros da Zona Norte, Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, é só vascaíno. Então, assim, jogo no Maracanã, ele mexe com a cidade. Jogo em São Januário, ele mexe com o vascaíno. Essa é a parada. Essa é a situação. E eu acho que um jogo tão grande como uma semifinal, o lado do Maracanã é positivo, que leva mais torcedores. Mais torcedores poderiam usufruir, curtir do momento de uma semifinal. Essa capacidade, São Januário, vai reduzir a apenas 20 mil escolhidos para curtir esse momento mágico, que será jogar uma semifinal de Copa do Brasil dentro do nosso Caldeirão. Então, assim, tem muitos pontos na mesa. Pontos positivos, pontos negativos. Muito louco. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários. O bom é que vamos decidir em casa. Vamos decidir no Caldeirão. E, inclusive, né, falando ainda sobre a questão de São Januário, como a gente trouxe aqui a vocês, hoje tivemos uma baita de uma novidade. Hoje tivemos a informação através do próprio GE, que o Vasco fechou uma empresa de consultoria para auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Essa empresa é a Primaz Corporate, é uma empresa, né, exatamente desse setor, e nesse momento essa empresa terá como principal objetivo acelerar as negociações que vão possibilitar a reforma do nosso Caldeirão. Internamente, o próprio Vasco da Gama, as pessoas que trabalham no clube, acreditam sim que a contratação da empresa é um passo muito importante para a venda do potencial construtivo de São Januário. Informações é assim, abre aspas, profissionalizou o processo, diz uma pessoa ligada a essa atual diretoria do Pedrinho. A Primaz, para quem não conhece, se define como uma empresa que atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários. No site da própria empresa, né, para você que não a conhece, diz aí a empresa que já atendeu e auxiliou os principais fundos de investimentos, fundos de pensão e proprietários de grandes empreendimentos. Inclusive a empresa se destaca como a seguinte, ó, abre aspas, nossa missão é buscar mais rentabilidade nos ativos imobiliários de grande porte em qualquer esfera, seja para a ponta que precisa vender um bem imóvel ou para a ponta que precisa comprar e fazer renda com um ativo imobiliário. O Vasco, ele entrou aí com tudo, né, na busca por essa empresa, porque nesse momento, infelizmente, houve um probleminha aí com relação à venda do potencial construtivo de São Januário. O próprio Pedrinho, em entrevista recente ao Amigos Futebol Clube, ele revelou assim, ó, não é fácil de vender, no caso, o potencial construtivo. Não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando. Então, assim, nesse momento está travada aí a reforma de São Januário, porque não houve ainda uma empresa para comprar o potencial construtivo do Caldeirão. Assim que isso andar, a reforma também andará. E a expectativa é que isso aconteça o quanto antes, né? Exatamente pelo motivo que a gente acaba de pontuar a vocês. Porque o Vasco, ele contrata aí essa empresa para estar junto ao Cruz Maltino na busca por essa outra grande marca para comprar o potencial construtivo do nosso Caldeirão. E para fechar o vídeo, falar sobre DVD, meu amigo, porque sim, nesse momento o Internacional ele aguarda o Cruz Maltino. David, ele bateu a meta, né? 60% o contrato assinado entre as partes dizia que caso o DVD jogasse 60% das partidas do Vasco da temporada de 2024, o Vasco teria que ser obrigado a comprar o jogador, adquirir os direitos econômicos. A partir do jogo contra o Flamengo, David já bateu aí os 60%. Terminará o ano com, no mínimo, 60,31 de participações de jogos do Vasco na temporada de 2024. Então, com isso, agora o Vasco terá que ser obrigado a comprar, meu amigo. Não tem para onde correr. O Vasco vai ser obrigado a comprar o David. O David será um atleta do Vasco na próxima temporada, você querendo ou não. Esse contrato foi feito, né, à época pela gestão da 777 Partners, tendo como grande responsável pela contratação do DVD à época Alexandre Matos. Vasco, para a próxima temporada, será obrigado a desembolsar 2 milhões e 800 mil euros pelo David, algo em torno aí de 17 milhões de reais. Informações que nesse momento, inclusive, o Internacional, ele aguarda o Vasco da Gama. Até o momento o Vasco ainda não
contactou o Internacional, o Vasco não ligou para o Inter, não conversou com o Inter sobre essa questão contratual do jogador e da compra do atleta, mas informações aí do GE nessa manhã de hoje é que lá no Beira-Rio a situação segue muito tranquila. O Internacional aguarda tranquilamente a questão do Vasco da Gama, o contato do Cruz Maltino e confia que a diretoria, né, de Pedrinho, a diretoria do nosso Cruz Maltino, vai cumprir esse contrato sem nenhum tipo de problema. Mas vamos ver aí nos próximos capítulos. O Inter, que já pagou em 2022 algo em torno de 11 milhões de reais para ter o David, uma compra junto ao Fortaleza à época, e agora o Vasco comprando o David junto ao Inter por 17 milhões de reais. Vale a pena esse valor pelo David? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, agora não tem para onde correr, é comprar ou comprar. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, dessa sexta-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, cheio de informação e novidade para você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.